esse é o nosso próximo conteúdo, análise combinatória. Muito utilizado para ingresso nas universidades, tanto como em vestibulares como no Enem. Então é importante a gente dar uma atenção para este conteúdo. Bom, ele é relativamente simples, vai depender muitas vezes a complexidade está em entender o problema. Mas a análise combinatória é aquele tipo de conta que a gente usa para descobrir um número total, por exemplo, quantas senhas é possível ter, considerando 6 dígitos, considerando só números, ou considerando números e letras, ou também quantos números de telefone a gente pode ter em uma determinada localidade, tendo algumas particularidades dessas localidades. Então, para senhas de banco, é muito utilizado na criptografia, porque ali a gente tem uma gama de informações nas senhas, né? A gente tem letras, números e caracteres. Assim, a gente pode fazer combinações e determinar quantas senhas diferentes a gente pode ter num determinado tipo de senha. Por isso que é sempre reforçado que a senha seja diferente, não tenha números repetidos e assim por diante, para que a outra pessoa tenha mais dificuldade de descobrir qual é essa senha. Então, o campo do estudo que envolve métodos para contar esse tipo de situação é chamado de análise combinatória. Por exemplo, vamos dar aqui o primeiro exemplo. Um programa de TV sorteia 2 casas de uma mesma rua para entrega de prêmios. Os números das casas sorteadas devem ter 3 algarismos. Um dos números deve ser par e o outro ter algarismos distintos. Quantos números atendem a primeira e a segunda exigência? Bom, para o número ser par, aqui a primeira delas é o número ser par. Para o número ser par, a gente tem aqui que esse cara aqui precisa ter os seguintes algarismos, né? 0, 2, 4, 6 e 8. No caso, 5 números. Para ele ter 3 algarismos, essa primeira casa aqui não pode ter 0, porque se for 0 não é. Então, esse número aqui, n, é diferente de 0, porém ele pode ser 1, 2, 3, até o 9. Portanto, 9 algarismos. Na casa central, ele pode ter todos os números, do 0 ao 9. Portanto, 10 algarismos. Então, para ter quantos números atendem a primeira exigência? 9 vezes 10 vezes 5, que no caso, 450. Já no segundo, ele diz que a casa tem que ter algarismos distintos. Primeira coisa, eu vou colocar aqui que não pode ter, esse número aqui não pode ser 0, diferente de 0. Que os números atendem essa condição? O 1, o 2, o 3, até o 9. Portanto, 9 algarismos. Na segunda casa, quais números que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar do 0, 1, 2, até o 9. Portanto, 10 algarismos. Só que ele pediu algarismos distintos. Se eu já usei um número, não importa qual número, diferente de 0 aqui, eu não posso mais usar aqui. Então, é 10 menos 1, porque é uma casa que eu tenho anterior. Então, eu vou poder usar 9 algarismos. E na última casa, a mesma lógica. Eu vou poder colocar 0 na terceira casa, 0, 1, 2, até o 9. Também 10 algarismos. Só que, pelo fato de ser distintos, não pode ser o número que foi colocado na casa anterior, nem nessa primeira casa. Então, é 9, é 10 menos 2. Então, 8 algarismos. Quando for distintos, quando pedir distintos, tem que tomar esse cuidado. O número que foi usado nessa casa não pode estar nesta nem nesta. Então, ele é como se ele fosse eliminado ali das possibilidades de colocar os números. Outro exemplo muito comum também é com relação a tipos de comida. Em um restaurante, oferece refeições com preço fixo, com direito a uma entrada, sopa ou salada, 3 opções de prato principal, carne, massa ou legume, e 2 opções de frutas. Quais refeições diferentes podem ser montadas? Bom, essa daqui, muito também, a gente precisa pensar o seguinte: eu posso eu só fazer a multiplicação. Eu tenho 2 opções de entrada, 3 de prato principal e 2 de frutas. Então, 2 vezes 3 vezes 2, 12, né? Só que em alguns momentos, ele vai pedir quais. Quando a conta é muito pequena, assim, o número é pequeno, ele vai pedir quais. E para isso, a gente precisa desenvolver uma outra coisa muito comum na análise combinatória, que é a gente pensar num esquema de árvore, né? E aí a gente faz o seguinte: vou pegar aqui um rascunho. E vamos pensar o seguinte: tem a opção de entrada. 2 opções: salada, SL, e sopa, SP. E 3 opções de prato principal: carne, massa e legumes. E por fim, 2 opções de frutas. Eu vou dar nome para essas frutas: banana e maçã.
Então, como é que a gente vai fazer esse esquema aqui para ficar mais... Quais seriam essas 12 possibilidades? Então, eu vou pegar primeiro essa. Então, a opção de salada. Eu posso pegar a salada e ir com a carne, certo? Posso pegar a carne e também ir comer com a banana ou com a maçã. Depois, eu posso pegar de novo a salada e ir com a massa, ir com a banana e ir com a maçã. Por fim, eu posso pegar a salada e com os legumes, com a banana e com a maçã. Isso aqui é para minha primeira opção, sendo meu prato principal sendo salada. Se o meu prato for sopa, eu vou ter essas mesmas opções. Para o prato principal, banana e maçã para fruta, para massa, a mesma coisa. E a gente só repete, né? E quando a gente vai montar, banana e maçã. Quando a gente vai montar isso, a gente coloca assim, ó. SL, C e B. SL, C e M. Só mudou o M, né? Depois, SL, M e B. SL, M e M. E aqui a gente vai repetir isso para todas as possibilidades. Então, aqui vai dar mais duas para SL. Aqui a gente vai ter SP, SP duas vezes, só muda banana e maçã no final. Aqui a mesma coisa. SP, e aqui por baixo, né, eu vou fazer espaçado. SP, e aqui banana e maçã, com a opção de ser legume e o prato principal. Então, qual que é a ideia nesses tipos de exercícios? Que vocês possam desenvolver... não está aparecendo. Desenvolver esse raciocínio lógico. O que seria? Pega o primeiro item e testa e coloca ele para todas as possibilidades. Pega o segundo item e faz a mesma coisa. E se a gente contar isso aqui, vai dar 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que foi exatamente a multiplicação que a gente fez lá. 2 vezes 3 vezes 2. Esse é o nosso segundo exemplo. Agora vamos para o terceiro. Também o uso de moedas para esses tipos de problemas. Aí temos, em 2 lançamentos sucessivos de uma moeda, quais resultados podem ocorrer? Bom, se eu estou falando de moedas, a moeda tem cara e coroa. Geralmente a gente usa o C e o K. Se eu lançar a primeira moeda, o primeiro lançamento, eu vou poder sair com cara ou coroa, certo? No segundo lançamento, eu vou poder sair também com cara e coroa. Portanto, se eu sair cara na primeira e cara na segunda, eu vou ter cara a cara. Se eu sair cara na primeira e coroa na segunda, eu vou ter cara e coroa. E a mesma coisa vai valer para os outros. Fazer um esquema assim fica mais confuso. O que a gente pode fazer? Já aí de cara, né? Aqui eu coloco cara a cara, cara coroa. Coroa, 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 cara. Então vai ter 4 possibilidades. Se pedir quantos, 2 vezes 2. Se pedir quais, esses seriam os eventos que nós vamos ter, né, ali para os lançamentos exclusivos de 2 moedas.